A gente está recebendo aqui no nosso programa hoje o Dr. Linkelson Marques e a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, você aí de casa, inclusive, ficar atento. Eu já começo, inclusive, essa entrevista te convidando para você participar com a gente através do nosso WhatsApp, que vai estar aqui na tela para você participar. O assunto é muito interessante, a gente recebeu muitas mensagens de vocês. Você sabia que existem diversos cuidados que podem ajudar a saúde auditiva? Assim como outras partes do nosso corpo que precisam de cuidados especiais, como os olhos, a pele e os dentes, o nosso ouvido também precisa de atenção para manter a audição sempre saudável e garantir qualidade de vida. A audição, ela é imprescindível para o processo de comunicação. Ela é responsável pela nossa interação na sociedade e contribui cotidianamente para melhoras e novas possibilidades no ambiente social. É através dela que conseguimos nos comunicar. É através dela que nós conseguimos nos socializar. Bom dia, doutor Linkelson. Bom dia. Agradeço o convite. Espero poder contribuir com esse tema que é bastante importante para a população. Olha, eu estou retornando hoje ao programa. Passei alguns dias aí, dodói em casa. Eu peguei essa virose, né? E aí é impressionante, doutor Linkelson, como esse período aqui, muitas pessoas estão adoecendo, né? Eu tive influenza e o meu ouvido também, eu senti que mexe com toda essa região, né? Com certeza. O processo não só da virose, incluindo muitas pessoas subestimam essa doença por alguns diagnósticos, acreditando ser algo simples ou algo já hoje banal, e que não é. Você percebeu mesmo isso, agregado com isso outras doenças da região nasal e nasosinusal, levando para a parte auditiva, que é o nosso tema. Explicar um pouco da fisiologia, que acho que é importante as pessoas entenderem. No final do nariz, nós temos uma ponte que vai para dentro do nosso ouvido, chamada tuba auditiva. E se acumula secreção, isso termina indo lá para dentro do ouvido e causa um desconforto, uma dor, um incômodo, uma sensação de não estar escutando bem, ou mesmo um zumbido, e que termina incomodando no dia a dia. Para você que precisa ouvir muito, utiliza um fone de ouvido, você pode perceber isso que afeta o dia a dia. Então merece ser tratado para poder melhorar bem o dia a dia. E é importante a gente se atentar para a questão da saúde auditiva, né, doutor? Com certeza, porque as células da nossa audição, elas são bem sensíveis. Graças a Deus, essas infecções são de formas transitórias e conseguimos resolver de forma ou espontânea, ou a via medicamentosa, ou outra via que o médico julgar necessário, melhorando mais rápido. Porém, se prolongar por muito tempo, começa a ter um sofrimento maior. E isso começa a ter um problema para a melhora ficar mais tardia, incomodar mais. E é importante, principalmente para os extremos de idade, tanto bebês, crianças, como os idosos. Agora, esses cuidados, doutor Linkelson, em relação ao ouvido, é algo que muitas vezes a gente fica se perguntando, mas como é que eu vou cuidar do meu ouvido? Quais os cuidados que eu tenho para ter uma saúde auditiva? E eu queria que você deixasse essas dicas aí para a gente, inclusive com relação à limpeza também, que a gente muitas vezes fica se perguntando, quando eu tenho que limpar o meu ouvido? Só se eu achar que eu não estou escutando bem. Muitas vezes a gente usa o cotonete também, sim, que é perigoso, não é, doutor? Sim, com certeza. Desmistificando um ponto que acontece muito, não só no Nordeste, no Brasil e no mundo, a limpeza do nosso ouvido, ela deve ser só de forma externa, aqui na região do pavilhão. Na entrada do buraquinho lá dentro do ouvido, que chamamos conduto auditivo ou meato acústico, nós temos glândulas que produzem uma cera, que serve para a nossa proteção. E o cotonete, você colocando lá dentro, você termina empurrando mais para dentro. Ah, doutor, mas eu coloquei e saiu sujo na borda. Eu limpei. Limpou a região, bem da região lateral, mais externa, mas lá dentro você está empurrando. Tanto que chega uma hora que muitas vezes a pessoa, coloquei o cotonete e o ouvido tampou. Isso já é uma preocupação, mas é um fator simples. Imagine aqueles que colocam e furam o ouvido. Tem gente que coloca grampo e fica puxando a cera. Gente, justamente, como é que pode? Grampo, chave, presilhas. E termina, a pele do ouvido ela é muito fina, aí você pode rasgar
rasgando vira um meio de transporte, de passagem para vírus e bactérias. Aí por isso termina doendo, incomoda bastante. É um problema para a pessoa, né, quando acontece isso. É verdade. Agora, em relação à limpeza do ouvido, é só... É somente, eu recomendo sempre meus pacientes no consultório, toalha, pano, fralda, aqui na região externa. Doutor, eu acumulo muita cera. Infelizmente, não existe uma medicação que pare a produção da cera, logo porque é uma proteção. Agora, quando você tem um acúmulo exaustivo, exacerbado dessa quantidade de cera, deve ser feita a remoção com um médico especialista na área, porque tem que você ter uma via de escutar melhor. Mas você ficar tentando fazer por conta própria, termina gerando infecções de repetição, que pode fechar mais o ouvido e não acumula mais cera, mas fica mais ruim de remover a cera, assim como outros fatores complicadores. Doutor Linkelson, mas só quem determina a questão dessa limpeza no ouvido é o próprio médico. Com certeza. Né? Somente isso. E deve isso. ser feito em consultório. Justamente. Por isso que a gente tem até um aparelho específico chamado otoscópio, para poder ver de forma mais profunda. Tem pessoas que eu vejo um pouquinho de cera lá dentro. Precisa remover? Não. Ele está lá lhe protegendo. Agora, caso não tenha sintomas na região auditiva, e lembrando, muitas vezes outros sintomas dentro do ouvido não obrigatoriamente seja cera, porque muitas pessoas postergam a avaliação do ouvido acreditando ser é somente uma cera, vou próxima semana, próximo mês, e você termina tendo um problema lá dentro do ouvido, fisiologicamente chamando, depois da membrana timpânica, porque nós temos 3 ouvidos, o externo, o médio e o interno, e o médio e o interno são mais sensíveis ainda, e tem que fazer essa avaliação, lembrando, mais ainda, principalmente nos extremos de idade. Tenho perguntas para vocês, nossas telespectadoras e telespectadores participando do nosso revista. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E tem telespectador aqui perguntando, doutor, em relação ao ouvido doer em viagem de avião. Gente, isso acontece comigo direto, né? Principalmente quando eu viajo, mas principalmente no retorno, já chegando aqui que o avião vai descendo em Teresina, eu já sinto a diferença no ouvido. O que é que a gente faz? Uma das medidas que a gente pode fazer, primeiro, as pessoas, acontecem muito isso quando elas estão com alguma infecção da via aérea superior. E termina, lembrando no começo da entrevista que eu relatei, a secreção subindo para o ouvido. Algumas medidas que eu dou para o paciente. Primeiro, mastigar chiclete. Eu sei que é uma via que os odontólogos, os dentistas não gostam tanto pela questão da dentição, mas isso é por um período transitório. Decolar ou então pousar. Alguns minutos antes, você fazer isso, a musculatura lá da tuba auditiva, ela fica abrindo e fechando. Se você tiver secreção, ela escorre, fazendo com que não vá para dentro do ouvido. Então, isso é uma medida. Outro ponto, usar um descongestionante nasal. Usar uns 30 minutos antes, porque aí abre o nariz, a pressão que é do meio dentro do avião, com o meio externo e dentro do nariz, vai fazer com que fique igual. E termina a membrana timpânica, não fique mexendo, porque se ela mexer bastante, dói. Por isso que você sente esse desconforto. Então, são essas vias. Não estou dizendo que ela será 100% satisfatória, mas é uma das medidas que a gente pode fazer. Tenho mais perguntas aqui para você, viu? Ótimo. Participe ao vivo, você que está aí nos assistindo agora, 99411-7777. A gente vai colocar a pergunta aí na tela para você que está participando. Eu já estou com a pergunta aqui, mas você já acompanha. Olha, uma telespectadora pediu para a gente falar aí, doutor, o seguinte, ela quer saber, eu estou com problema no ouvido tipo zumbido, o que devo fazer? Quando a gente fala do zumbido, tem muito a ver com a questão da labirintite? Ou não? A labirintite, ela é um dos diagnósticos que pode estar dentro do rol do sintoma do zumbido. O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma que quer dizer para vários tipos de doença. Existe pulsátil, não pulsátil, as pessoas relatam vários tipos. Doutor, parece um grilo, um apito, uma cigarra, um motor. Cada tipo de característica do zumbido vai dizer qual é a nossa doença. Eu não posso predizer para essa paciente qual é o tipo de doença, porque pode estar incomodando o paciente de diversas maneiras. Ou o próprio ouvido, que pode ocasionar o zumbido, o nariz pode desencadear o zumbido nesse momento do voo. Os pacientes referem zumbido. O zumbido, porque é a relação, né, doutor? Tem
pessoas com colesterol aumentado, pessoas com alterações na tireoide pode ocasionar zumbido, pessoas com alteração até cardíaca pode desencadear, ou seja, é um rol de locais e doenças que pode desencadear para a gente poder investigar. Então, é uma visão panorâmica que eu posso poder explicar sobre o zumbido. Claro que tem outras características, mas acho que já dá para ter um esclarecimento. Inclusive, eu falo para essa telespectadora que mandou mensagens para a gente, que está sentindo esse zumbido no ouvido, é importante fazer o diagnóstico, né? Isso. Saber o que está te ocasionando isso. Porque muitas vezes a gente tem sintomas e aí a gente fica protelando, né, Sim. doutor? Ah, eu vou depois no médico, aí depois vai deixando para depois. E daí você pode estar tendo um sintoma que pode te levar para outra coisa que é até mais séria e que você não está vendo. Por isso que eu digo sempre que a prevenção, ela é importante, né? Então você tem que estar indo pelo menos uma vez por ano ao médico para estar fazendo aí um check-up geral. Eu vou a cada 6 meses, viu? Inclusive, recentemente aproveitei esses dias aí que eu estava de repouso e fiz uns exames de imagem, fiz ali o meu check-up para ver se está tudo ok, porque principalmente aí nós, né, mulheres, quando passa aí dos 50 anos de idade, a gente já começa a ter uns problemas por causa da menopausa. Sim. E aí, gente, vai baixando tudo enquanto é taxa, né? O bom da mulher é porque ela tem uma preocupação maior que os homens, né, em relação a esse ponto, que homens também não podem menosprezar isso, né? E a gente chama a atenção dos homens, né, doutor Linkelson? Com certeza. A avaliação da saúde aditiva é importantíssima, logo porque a nossa comunicação e conversação no dia a dia pode ser afetada e terminar desencadeando outras alterações. E aí é preciso prevenir, que é sempre a melhor solução. Doutor Linkelson Marques, muito obrigada pela entrevista. De nada. Seja sempre bem-vindo. Da próxima vez, eu quero que a gente fale sobre labirintite, porque minha produção me disse que chegou muitas mensagens para a gente falar sobre esse assunto, então pode ser o tema da próxima entrevista. E desmistificar esse ponto. Já foi um tema da Sociedade Brasileira de Otorrino, onde nem toda tontura é labirintite. E a gente vai falar sobre esse assunto numa próxima entrevista, tá bom? Ótimo. Renata, com você.